Olá, muito bom ter você aqui. Vamos falar sobre o resumo da reunião e nos referimos então à última quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Eu sou Leandra Soares. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo nosso, esse é o resumo das reuniões espirituais da Corrente Iluminada de São João Batista. Nós estamos nos propondo a fazer um trabalho para divulgar o que a espiritualidade nos traz em nossos encontros, tá certo? E aí, até o final do vídeo, você vai entender por que o trecho da reunião que eu selecionei para trazer para você hoje é importante dentro do contexto do que nós estamos vivendo exatamente agora. Está certo? Bom, essa reunião foi muito longa, tá? Eu não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês, mas são páginas 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou para... São 6 folhas, então 12 páginas, eu vou para 13ª, tá bom? Eu me lembro que algumas pessoas já pediram para eu trazer os assuntos aprofundando um pouco mais, só que eu não tenho como aprofundar tanto, porque senão os vídeos ficam muito longos, né? E aí eu acabo fugindo do nosso propósito, que é trazer as informações mais objetivas, para que vocês absorvam e possam refletir sobre isso. Mas eu não me oponho a explicar. Quem quiser saber mais, pode deixar aqui nos comentários e também pode me acompanhar lá no Instagram, Despertar que Cura, né? Tá aqui na tela, inclusive, em algum lugar aqui da tela. Aqui, no @o Despertar que Cura no Instagram. Você pode encontrar muita informação nos posts, nos stories, nos vídeos de GTV. A gente faz lives, tudo isso, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou ler para você o trecho resumindo o que eles disseram e te peço que enquanto eu me preparo aqui, você já aproveita para curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, né? Tem um sininho de notificação aqui que o YouTube deixa. Ativa esse sininho que é para você ser avisado sempre que algum vídeo entrar no ar. E quando terminar esse vídeo, não deixa de curtir pelo menos uns 2 ou 3, porque aí sim o YouTube vai entender que esse canal é relevante para você e ele vai passar a te avisar toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Despertar que Cura, tá bom? Se você não me conhece, não sei se eu já me apresentei, que eu não lembro, mas o meu nome é Leandra Soares. Seja muito bem-vinda à nossa corrente iluminada de São João Batista. Vamos lá. Bom, dentro do contexto dessa reunião, você vai entender que a gente fala um pouquinho sobre o momento que nós estamos atravessando com a humanidade no planeta Terra. Na verdade, eu estou gravando hoje porque ele complementa um pouco do que foi dito no último vídeo, né? E eu vou deixar o link, ou aqui, em algum lugar aqui desse cantinho da tela, para você, quando terminar esse, conseguir assistir o outro, tá bom? Então, vamos lá. O despertar também fez com que você aumente sua percepção. Porque a percepção ajuda o homem a caminhar melhor e a evitar muitas perdas e tropeços. Ela está ligada a tudo à sua volta. Aumentando a percepção, você evita muitos danos à sua vida espiritual e material. Assim, você melhora todas as coisas, seus relacionamentos com os outros, com a sua família, e enxerga muitas coisas que já estão lá, mas que, criando suas causas e seus efeitos, você simplesmente ignora. Antes, você não via, agora você passará a ver, porque assim é este mundo de causa e efeito. Então, aqui eles falam que, quando a gente fala que é um momento de despertar, eles querem dizer que é o momento de nós abrirmos os olhos e enxergarmos o que não estamos querendo enxergar. Porque uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar. Você já observou, às vezes, que um pai está conversando com um filho e ele está falando, e aquilo, né? Tô aqui, o ouvido fica assim, né? Um na mesma linha horizontal que o outro, né? A natureza foi sábia, entra por um ouvido, sai pelo outro, entra por um ouvido, sai pelo outro. Já reparou isso? Então, às vezes, o pai está conversando com o filho e está falando, e o filho, ele não está ouvindo. Ele não está escutando aquilo ali de verdade, né? Ele está ouvindo hibridamente, meio que, né? O ouvido está captando aquilo ali, mas escutar, ter capacidade de escuta, absorver a mensagem do pai, às vezes o filho não está. E o pai não percebe que isso está sendo um monólogo, até o dia que ele se irrita e fala para o filho: você não ouve nada do que eu falo, você não faz nada do que eu falo, você não coloca em prática o que eu te ensino. E aí o filho fala: não, mas espera aí, né? Você está falando para mim um monte de coisa aí que não me interessa? Não estou preocupado com isso. É a mesma coisa você, adulto, na sua postura, entendeu? Você não está querendo enxergar. Então você vê tudo à sua volta, mas você não faz o exercício de enxergar. E quando você desperta, você tem que enxergar. Aí é que está, né, o grande propósito da nossa corrente. Que você enxergue, que você tire a venda dos olhos, que você não simplesmente veja, mas que você enxergue de verdade. Bom, e aí, continuando, eles começaram a falar então do vírus, né? Porque quando nós fazemos as reuniões, é importante eu contextualizar isso. Eles não mudaram de assunto assim, de uma pauta para outra de repente. Esse trecho aqui já era final da reunião, tá?
Então, a reunião é assim, eu leio um trecho da Bíblia, né, de alguma passagem do Evangelho, sempre alguma passagem que se refira a Jesus, sempre assim. Depois desse trecho do Evangelho, o espírito que vier, o mentor espiritual que vier, ele vai dar instruções às pessoas que ali estão. Então, ele vai falar sobre vários assuntos, né? Sobre a sabedoria que precisamos ter para evoluirmos enquanto seres em evolução no universo. Essa é a base. Eles sempre deixaram muito claro que eles não são espíritos de doutrina. Eles não vão falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles não vão falar sobre Allan Kardec. Isso a gente encontra nos livros. Por isso que eu tenho tantos livros aqui, né? Que eu estou sempre lendo, eu estou buscando esse conhecimento lá nos livros. O que eles dizem é que eles são espíritos de evolução. Então, a doutrina cabe a você estudar e pesquisar. E aí, somando o que você aprende na doutrina, vem o que eles trazem, que é para você conseguir evoluir. O que eles percebem é o seguinte: a doutrina por si só vai te deixar só na teoria, mas evoluir é quando você junta a doutrina e as percepções que você tem no dia a dia para adquirir sabedoria, e aí, então, a sua vida vai começar a ter outra percepção. Essa que é a questão. Então, no final da reunião, eles trouxeram esse assunto, mas já estava acabando. Voltando ali para concluir, eles fazem um diálogo com quem está aqui. Eles dão uma palestra, entre aspas, e deixam muito aberto para as pessoas perguntarem, e pode perguntar o que quiser, porque eles respondem. Então, eles fazem todo o contexto ali do que eles estão falando, perguntam se alguém quer falar alguma coisa, respondem as perguntas, continuam falando, respondem as perguntas, atendem os pedidos de oração pela saúde de alguém, por algum problema que a pessoa própria esteja atravessando, emocional, físico, alguma coisa assim. E depois, então, é feito um passe energético em cada pessoa presente. E é quando acontece, então, o momento mesmo de tratamento das doenças, de tudo isso que às vezes são um pouco mais difíceis e demoram um pouco mais. E ao final de tudo, eles voltam para a mesa e fazem, então, essa finalização, onde eles voltam a conversar com a gente. E aí foi nessa finalização que veio essa parte que eu vou te falar agora. O vírus. Tudo isso se deriva do comportamento humano. Para uma parte do mundo pode ser de um jeito, e outro jeito para outra parte do mundo. Porque o ser humano se comporta como animais, como bichos, que ficam presos e quando abrem a porta para sair, eles querem sair. Eles estão se referindo aqui, vocês sabem, né? As pessoas que não conseguem ficar longe das festas, das reuniões, das aglomerações. É exatamente a isso que eles estão se reunindo aqui. É complicado ler essa parte para mim. Mas o ser humano precisa ter inteligência. Não precisa de nada disso. Nós não precisamos disso para viver. A verdade é que você não precisa se aglomerar com ninguém. Você não precisa festejar o que não é para ser festejado no momento em que tantas pessoas estavam sofrendo, as pessoas indo para festas. Agora, se você quer comemorar porque abriu um pouco mais, porque o número de casos reduziu, aí é diferente. Mas assim, quando eles se referem aqui, que se comportam como bichos, como animais, o que eles queriam dizer aqui é como os animais, né? Os bois, os porcos presos dentro de um estábulo, né? Os cavalos, enfim, que quando você abre a porteira, sai todo mundo correndo. Era isso que eles queriam dizer com toda certeza. Bom, eu vou prosseguir aqui então. Precisa se conter e não dar vida a sentidos grosseiros que sua mente emite a você. Se conter para que não se prejudique e não prejudique aos outros, porque às vezes um que está quieto se deixa levar pelo descontrole do outro e age como um bicho também. Aqui também eles não se referem só com relação a isso de você sair de casa, mas também ao seu comportamento como ser humano. Às vezes você está quieto lá, produzindo alguma coisa interessante, trabalhando, lendo, enfim. E aí alguém vem, tem um comportamento muito ruim, aquilo te influencia, você responde, gera uma discussão. Eles também se referem muito a isso, né? Como que você reage, como que você é um bicho na hora de reagir. Você tem que saber com o que você está lidando. O saber é o melhor caminho que existe. Saber lidar com aquilo para não causar danos em você, como se você estivesse em uma guerra. E agora vem um recado para os governantes. Os governantes que estão se aproveitando dessa situação para tirar proveito sobre a fragilidade da população vão pagar por isso. Lembra que eu falei lá no início do vídeo, que agora no final eu ia explicar por que eu estou dando esse vídeo aqui nesse contexto? Porque a gente tem discutido muito, tem uma CPI agora acontecendo aqui no Brasil, falando sobre desvios de verba na pandemia. É triste a gente ver que
os nossos políticos simplesmente não se preocupam com a qualidade de vida, com a melhoria da saúde, com o desenvolvimento do país, né? Muitos erraram, muitos. Talvez a gente não tenha noção do tamanho do desvio de verba em prefeituras, em governos estaduais, talvez até na esfera federal. A gente não tem como ter noção disso, tá certo? Porém, isso tem que ser apurado de uma outra forma, que seja investigado como um crime, que seja aberto um inquérito, mas não com essa CPI, que é um verdadeiro desrespeito, um palco de desrespeito à população, ao nosso dinheiro. Isso é o que está acontecendo no Brasil agora, né? Onde eles simplesmente querem aparecer na TV, ganhar mídia para se promover, para quando chegar no ano que vem, eles terem tido palco durante todo esse período e visibilidade para concorrer lá ao Senado, à Câmara dos Deputados. Infelizmente é isso que a gente está vendo no Brasil. Então eu vou continuar lendo aqui para vocês o que eles falam sobre a questão dos políticos, tá? Os governantes que estão se aproveitando dessa situação para tirar proveito sobre a fragilidade da população vão pagar por isso. Na verdade, eles já pagam. É porque vocês não sabem. Vocês enxergam a vida externa deles. A vida interior é um inferno. Eles vivem o inferno dentro deles. Eu acredito piamente no que está escrito aqui, porque eu acho que um ser humano que consegue desviar verba, né, como nós vimos agora, o governo do estado do Rio de Janeiro teve que sofrer um impeachment, porque o desvio de verba foi tão grande. Eu moro no Rio de Janeiro, próximo à minha casa, teve um hospital de campanha que nunca entrou uma maca lá dentro. Ele foi construído, ficou meses aqui, a 3 quarteirões da minha casa, uma estrutura gigantesca e um desrespeito total, porque aquilo foi feito no pátio do estacionamento de um hospital de ponta que nós tínhamos e que foi desativado há tempos atrás pelo governo do estado. Então ele pega o pátio do hospital que a população tinha para ser atendida e coloca ali simplesmente uma tenda gigantesca, que deve ter pago uma fortuna diária daquele aluguel, né? Containers frigoríficos do lado, porque já devia estar esperando que todo mundo fosse morrer para ele colocar ali, né? Mais uma tenda adjacente para nada. Nenhuma maca foi colocada ali. Seguranças tomando conta. Olha quanto dinheiro jogado fora, desperdiçado. Nosso dinheiro, nós trabalhamos e pagamos para esses sem escrúpulos, né? Essas pessoas sem o mínimo de respeito pela população, para não falar coisa pior, né? E esse dinheiro simplesmente é jogado no lixo. Desde o início das nossas reuniões, quando começaram as reuniões na nossa casa, desde as primeiras reuniões, os espíritos mentores sempre falaram que o nosso país tinha um problema muito sério. E o problema mais sério que ele tinha estava nos governantes, que não preparavam a população para ser uma população de cidadãos pensantes, e sim de pessoas que seriam facilmente manipuladas. E isso se deu em 2015. Quando eles começaram a falar isso. Nós estamos em 2021 e olha o que a gente está vendo acontecendo aí agora. Então, eu acredito sinceramente que isso aqui que eles falaram pra gente seja verdade, que essas pessoas não tenham uma noite de sono tranquila, porque os espíritos das sombras, as forças que eles atraem fazendo mal, estão todos ali, povoando a vida deles, a família deles. Então, você vê os filhos deles passeando, viajando, as festas de casamento milionárias, você vê eles comprando mansões, você vê aplicações no exterior, você vê investimentos bilionários nas empresas deles, muitas são multinacionais, mas eu tenho certeza que o inferno está lá dentro deles já instalado. E peço a Deus que tenha a misericórdia de enviar um momento de lucidez para esses homens, para que eles despertem, né? Homens e mulheres, não são só homens não, para que eles despertem e percebam que a vida não é só o que você pode comprar, mas é o que você deixa quando você parte daqui e o que você leva no seu coração, no seu espírito, na sua essência, quando você vai embora daqui. Bom, se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha ele com alguém. Se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo para mim, eu vou ter todo o prazer em te responder. Esse foi mais um vídeo da Corrente Iluminada de São João Batista. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, que você tenha um bom despertar e muita paz para você e para sua família. Tchau!